Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um capítulo do livro Obsessão, Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Não é um estudo, é uma leitura de fácil compreensão, fácil entendimento, e nós lemos cada semana um capítulo. O capítulo passado, o capítulo 12, A Criança Obsediada, e hoje o capítulo 3, Quem é o Obsessor? É um capítulo um pouco mais longo, mas de fácil compreensão. Então vamos nos unir nesse instante com os nossos corações, com a nossa mente, com a nossa alma, rogando a Jesus, ao nosso Mestre, o amparo, o auxílio para o nosso ambiente e que possamos ter a assimilação desse conteúdo, que a nossa alma assimile todo esse conteúdo. E com a permissão de Jesus Cristo de Nazaré, nós damos início à leitura desse capítulo. E eu peço antes que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos grupos. Pode ser que algumas pessoas estejam passando por esse processo, e aqui nós vamos explicar, e já estamos vindo capítulo a capítulo, dando as orientações que o livro nos traz sobre como a gente se libertar do obsessor. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, se inscreve, dá o likezinho, e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos e não perder um só capítulo. Você não precisa ter o livro, a gente lê aqui pausadamente, para que você acompanhe a leitura. Vamos lá? Sempre são vídeos bem curtinhos, vale muito a pena, porque é um grande aprendizado. Capítulo 13, Quem é o obsessor? Abre aspas, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Olha que frase, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Esse trecho é do livro Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier na obra Obsessores. Obsessor, do latim obsessor, aquele que causa a obsessão, que importuna. O obsessor é uma pessoa como nós. Não é um monstro saído das trevas, onde tem a sua morada para todo o sempre. Não é um ser diferente que só vive de crueldade, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, olha essa frase, não é um ser estranho para nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém talvez a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós nesse passado ombubroso, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo em nosso próprio benefício. O véu do esquecimento nos inibe a visão e a lembrança daquilo que nós lá atrás fomos. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram, certamente com a nossa participação. Repetindo, o obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Muito por desconhecimento transferiram para o obsessor os atributos do próprio demônio que existe, que se existe, que existe dentro de nós. Nós transferimos a ele. O intitulamos de demônio, enquanto muitas vezes os atos, digamos, demoníacos estão dentro de nós. Entretanto, quantos de nós não cometemos essas mesmas atrocidades que ele comete agora? Quantos de nós não alimentamos ódio semelhantes? Quem está livre de trazer nos escaminhos da consciência a mesma inimaginável tortura de um amor desvairado, doentio, que se fez ódio e se converteu em taça de fel? Quiçá, Quiçá.
Quem pode dizer qual seria a nossa reação se vivêssemos os tormentos que lhe corroem as profundezas da alma? Olha que reflexão. Quem pode dizer qual seria a nossa reação se nós vivêssemos os tormentos que o nosso obsessor, que corrói as suas almas, a profundeza de vossas almas? O ódio só no amor tem cura. Isso é lindo. O ódio só no amor tem cura. É o antídoto que anula os efeitos maléficos, que neutraliza e, sobretudo, transforma para o bem. Geralmente é o ódio que impulsiona o ser humano à vingança. É sempre com quem está pedindo contas a outrem de atos julgados danosos aos seus interesses. A figura do obsessor realmente impressiona pelos prejuízos que a sua aproximação e sintonia podem ocasionar. E disto ele tira partido para mais facilmente assustar e coagir a sua vítima, e está apresentando, em razão do seu passado, os condicionamentos que facilitam a sintonia. Traz no mais recôndito do seu ser o medo desse confronto inevitável e a certeza da própria culpa, tornando-se presa passiva do seu algoz de agora. Não é fácil ao obsediador amar o seu obsessor, ou seja, é difícil para nós, não é fácil ao obsediado amar o seu obsessor, não é fácil perdoá-lo, mas é o que se torna necessário aprender. O Espiritismo, mostrando-nos toda a trajetória por nós percorrida e as vinculações e compromissos que adquirimos no decorrer de sucessivas reencarnações, descortinando para nossas almas o que fomos, somos e poderemos ser mediante o uso do livre-arbítrio, desvendando as intrincadas questões do ser através da fé racional, lúcida e ativa, torna possível o que a ignorância fazia parecer impossível: perdoar e até aprender a amar o obsessor. A doutrina espírita nos veio ensinar a verdade e esta nos faz enxergar por dentro de nós mesmos. Ela nos desnuda perante a nossa própria consciência, pois o verdadeiro espírita não teme o autoexame, a autoanálise, que lhe possibilitará conhecimento mais profundo das deficiências, das sombras que existem dentro de cada um. Diante dessa conscientização é que nos lançamos à reforma íntima. Primeiro, o mergulho dentro do nosso eu, o reencontro doloroso, mas essencial, quando contemplamos os escombros, as ruínas em que transformamos o que tínhamos de melhor. Depois dessa constatação, a doutrina estimula a reconstrução e, além disso, muito mais possibilita-nos e facilita a reedificação do universo interior. Reforma íntima. Essa é uma façanha notável que unicamente o Consolador Prometido consegue proporcionar ao ser humano. Fato interessante acontece com o obsessor. Quando surge em nosso caminho, ele nos enxerga de tal qual fomos ou somos. Ele nos conhece de longa data e não se ilude se hoje nós nos apresentamos com outra roupa, com outra capa, com outra face. Ele nos vê tal como nos viu quando nos defrontamos lá no pretérito, no passado. Para ele, o tempo parou no instante em que ele foi ferido mortalmente, no momento em que teve os seus sonhos destruídos e quando se sentiu traído ou injustiçado por nós. O tempo parou ali e, consequentemente, aquele que está sendo perseguido é também a mesma criatura para a qual não haveria nenhum modo de mascarar-se caso tentasse. Mas em se aproximando com o tempo, ainda que nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir, se estas realmente existirem.
E só através dessa constatação é que se conseguirá alguma coisa no sentido de conquistá-lo e motivá-lo igualmente a uma transformação também. Aquele que possui o conhecimento espírita terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos seus inimigos. Tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido levado por quem hoje é a vítima aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança. Vou repetir esse trecho. Tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido levado por quem hoje é a vítima aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança. O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa de vingar-se, esquecer-se de tudo o mais e passa a viver em função daquele que é o alvo de seus planos. E na execução desses seus planos, o seu sofrimento ir-se-á agravando proporcionalmente às torturas que venha a infringir ao outro, o que acarretará para os seus dias futuros pesado ônus, do qual não conseguirá escapar senão pela reforma íntima. Ou seja, tudo passa pela reforma íntima. Nenhuma etapa de sua desforra lhe dará a almejada felicidade e alegria, nem trará a paz porque tanto anseia, pois o mal é geratriz de desequilíbrios, frustrações e insuportável solidão. Existem obsessores de grande cultura e que por isto mesmo exercem amplo domínio sobre espíritos ignorantes e igualmente perversos e endurecidos que a eles se vinculam. São os comparsas de que carecem para a execução de seu plano de vingança, estando sintonizados na mesma faixa de interesses. Encerrando, os obsessores, entretanto, não são totalmente maus. É preciso que se diga, como ninguém é absolutamente mau. São antes doentes da alma. Possuem sementes de bondade, recursos positivos que estão abafados, adormecidos. Obsessores e obsediados são, assim, pessoas como nós. São seres que sofrem porque se desmandaram entre si. São carentes de afeto, compreensão e amor, seres infelizes para os quais o Espiritismo veio trazer o consolo e a esperança de uma vida nova de amor e paz. Para eles, para toda a humanidade, ecoa a amorosa assertiva do Mestre Jesus: eu não vim para o justo, mas para o pecador. Abre aspas, eu não vim para o justo, mas para o pecador, fecha aspas. Bom, nós vamos encerrando esse capítulo 13 aqui. Na sequência teremos um outro vídeo contando alguns casos, obsessor simpático e um caso da senhora O. Mas para esse vídeo não se alongar muito, nós paramos por aqui. Em seguida tem um novo vídeo que também faz parte desse capítulo 13. Ok? Então, para a gente refletir, você poder ouvir de novo essa leitura, acompanhar e não ficar cansativa. O próximo vídeo vai ser bem curtinho, vai ter aí seus 4 minutos, 5 minutinhos. Combinado? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe o próximo vídeo, né? Ative o sininho para você receber o próximo vídeo, porque os 2 casos a seguir são muito interessantes. Combinado? Dá o seu like, compartilhe, peça para os seus amigos se inscreverem no canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos. Esse capítulo que nós acabamos de falar, quem é obsessor, é deveras importante, porque ele nos esclarece, como nós já temos inclusive nas lives na página Prece no Lar, conversado. O obsessor é aquele que nós tivemos uma convivência, né? Muitas vezes até amigos, mas houve ali uma traição, alguém puxou o tapete de alguém feriu profundamente, alguém magoou profundamente, levou muitas vezes à morte, ao suicídio, à decepção profunda.
E esse sedento de vingança passa a nos perseguir, olhando-nos e não nos vendo nessa nova roupagem, nessa nova face, mas sim nos olhando e enxergando como fomos e agimos com ele em outra existência, numa existência passada ou outras passadas. E aí, sedento de vingança, ele nos passa a perseguir, né? Ele nos enxerga pela lente do ódio, do rancor, com desejo de vingança. Ele não se conforma de nós estarmos ali reencarnados, se esquecendo que o livre-arbítrio que o colocou naquela condição de estar sofrendo tanto quanto aquele que também é obsediado. Há o sofrimento mútuo aí. Então é para a gente refletir. O obsessor não é algo, como ele já começa aqui, logo no início, ele é uma pessoa como nós, não é um monstro saído das trevas, não, é alguém que nós lá atrás tivemos uma afinidade. Essa afinidade pode ter se iniciado de forma benéfica, positiva e caminhado para uma afinidade negativa, envolvendo traição, morte e uma série de situações, né? Então, nós precisamos olhar para nós e vermos que nós também temos ruínas dentro de nós, que precisa passar pela reforma íntima. Então, em determinado momento aqui, que ele fala do autoexame, a autoanálise, que vai nos possibilitar conhecer as nossas deficiências, as sombras que existem dentro de nós, e a partir daí, a gente, através da doutrina que vem, nos estimula ao quê? A ser novas pessoas. Se o obsessor olhar para nós e ver que nós estamos da mesma forma, ele continuará nos perseguindo, sedentos de vingança, com comparsas inclusive. Agora, se ele observa que a gente está amando o próximo, perdoando, que somos novos seres, trabalhando a caridade moral, a caridade material, ele vai refletir, porque será chamado a essa reflexão, porque ele sofre também, tanto quanto, né? Ele se aproveita da situação que nós temos medo do obsessor e nos provoca ainda mais medo. A ideia é vingança. Então vamos nesse momento refletir sobre isso. Ele não é um monstro saído das trevas. Nós temos dentro de nós ruínas, devemos olhar para as ruínas que estão dentro de nós, recomeçar essa construção, essa reconstrução, a chamada reforma íntima, que o Cristo deixou aí todo passo a passo, né? Um deles é perdoar, né? Liberar perdão. E aí então, um dia nós vamos, né, poder ser olhada novamente de uma maneira que vá convencer o obsessor, ele vai nos enxergar ou enxergar em nós essa transformação através da reforma íntima. Então, por isso é importante pensarem nisso. Eles são doentes, né? São carentes de afeto, né? Como diz aqui. E ninguém é totalmente mal, né? Quando Deus criou o nosso espírito, lá já estava depositada a sementinha do amor, que um dia há de se florir, né? De se germinar. Então, vamos refletir, meditar nesse capítulo de hoje. Quem é obsessor é o nosso irmão do passado, né? Com quem contraímos débitos. Então, vamos nos melhorar. Essa é a ideia. Beijo de luz, eu sigo com o próximo vídeo contando alguns casos aí, 2 casos, e a gente segue com o próximo capítulo 14, modo de ação do obsessor, como ele age. A gente vai saber no vídeo, capítulo número 14. Beijo de luz para vocês, gratidão, 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 que Jesus abençoe a todos nós. Tchau!